dia, pessoal. Sou o Bruno, fundador e diretor da Intelup. A nossa empresa ela trabalha com a tecnologia da indústria 4.0 e o nosso lema é simplificar e acelerar a adoção dessas tecnologias pelo mercado brasileiro. Hoje só, então, fazendo um contexto de indústria 4.0, a indústria 4.0 ela é uma evolução, na verdade, de outras revoluções industriais. A primeira começou lá na Inglaterra, como todos sabem, né, com o uso de máquina a vapor para automatizar processos têxteis. A segunda revolução veio no início do século passado, a aplicação de energia baseada em petróleo nas atividades de produção. A terceira ela veio com o início da digitalização ali das empresas, usando eletroeletrônica e informática no chão de fábrica. E agora, a partir de 2010, é conceito geral que nós entramos numa quarta revolução industrial, que é marcada aí pela conexão total entre equipamentos e sistemas, criando ali um ambiente cyberfísico, onde você consiga simular tudo que está no chão de fábrica dentro de um sistema digital. E nós, da Intelup, nós consideramos que a indústria 4.0 é um grande passo para que as empresas adotem uma gestão baseada em dados, um data-driven ali, né? Para que as operações de produção elas não tenham ali só o conhecimento empírico dos gestores e supervisores, mas possam ter uma análise de dados mais assertiva, trazendo mais eficiência para as indústrias. Então nós fizemos aqui exclusivamente para o segmento sucroenergético um estudo, junto com um parceiro nosso que é a Fermentec, uma empresa que tem já 40 anos de atuação no mercado sucroenergético. E nós, nessa pesquisa, abordamos o tema conectividade entre sistemas de automação e sistemas de TI. Foram ali pesquisadas 60 usinas e dessas 60, apenas 46% dessas usinas não tinha integração entre TI e TA. Então elas têm ainda os sistemas totalmente separados, o que leva ali uma dificuldade maior na hora de compilar dados, na hora de integrar dados, na hora de tomar decisão. Um exemplo disso, até com uma foto real de uma operação, é de uma usina onde o cliente ele tem sistemas de ERP, sistemas de gestão bastante avançados, no caso aqui o SAP. Ele tem sistemas supervisórios que são ali usados para operar a usina remotamente a partir de uma central de operações. Ele já faz o histórico de todos os dados de processo, então todos os sensores que estão instalados, atuadores que estão instalados nas usinas, eles já têm um histórico operacional, porém, ainda a gente vê um cenário onde a maioria dos dados ali relevantes para o processo, eles são anotados manualmente e no fim eles ainda não são utilizados, né? Eles só são arquivados para, se ocorrer algum problema, o pessoal consiga ter uma rastreabilidade. Então, como eu disse, o problema que a Intelup resolve é essa falta de integração entre corporativo e chão de fábrica. Esses silos de dados, eles dificultam uma análise de desempenho. Por quê? Você tem não só dados de sensores e atuadores numa operação como uma usina, como também tem dados de qualidade, dados de entrada de matéria-prima, dados do produto final, que quando não correlacionados, eles são simplesmente dados, né? Eles não se transformam em informação. O que é analisado ainda sempre tem um delay. Então, é muito comum nas usinas a gestão ainda ser baseada em relatórios D+1. Então, todas as perdas são computadas no dia atual para que o gestor tenha acesso a um relatório que vai ser gerado só no dia posterior. Então, isso caracteriza uma gestão reativa de operações que causa perdas financeiras. Você só tem ali uma informação do que está sendo perdido, não tem uma informação em tempo real para poder corrigir esse desvio, essa perda. Nesse contexto, nós resolvemos esses problemas de falta de integração, falta de análise, transformando dados operacionais de diversas origens em informação acionável. Nós desenvolvemos uma plataforma de análise de dados industriais e ela funciona da seguinte forma. Então, as usinas elas já possuem sistemas de automação industrial, sistemas de TI. Basicamente, nessa pesquisa que nós fizemos, em 60 usinas, todas têm já uma base consolidada de automação. Então, eles já têm sensores, já têm controladores lógicos, já têm sistemas supervisórios, porém, eles não têm essa conexão que nós possibilitamos com a TI. A nossa plataforma ela funciona, então, fazendo a agregação de todos esses dados, coletando dados lá desde o nível de sensor diretamente do sistema de automação.
também coletando dados, integrando com sistemas de TI, IRP, sistemas de gestão, sistemas de manutenção. E caso exista algum problema ali de coleta de dados, existam ainda silos de operações onde os sensores não estão integrados nessa base de automação, nós também temos parceiros para fazer toda essa camada de conectividade. Então, para retirar o dado que está no sensor, jogar num gateway e jogar isso na nossa plataforma. E também podemos receber apontamentos via smartphones e tablets. Uma vez que esses dados estão coletados pela plataforma, nós fazemos o armazenamento de forma centralizada. Esses dados são submetidos a algoritmos. Então, a gente tem ali um motorzinho para fazer análises automáticas baseado em estatística, baseado em machine learning. E depois nós exibimos esses dados tanto na forma de painéis de gestão quanto em aplicativos móveis para tornar a informação acessível por todos os participantes do processo industrial. Aqui eu trago um case bem focado na área de fermentação, que é onde tem as principais perdas ali de uma usina, né? Nesse caso, aqui esse gráfico traz a temperatura e o nível de um tanque de fermentação. É de praxe se fazer uma limpeza em cada tanque após um processo de fermentação, para que se evite infecções, para que o processo ele não tenha uma contaminação e assim possa produzir etanol da maneira mais eficiente possível. Essa análise é feita por um engenheiro humano na usina e ele tem que identificar exatamente esse ponto aqui, onde a temperatura ela não teve um pico, indicando que não houve ali uma limpeza do tanque de fermentação. Isso, posteriormente, no processo industrial, vai trazer contaminação e vai diminuir a eficiência de produção de etanol. Então, o que nós fizemos foi, primeiro, coletar esses dados diretamente da automação, isso é um caso feito numa usina real. Depois, nós submetemos esses dados a uma análise e criamos um algoritmo para identificar sempre que essa condição de falta de limpeza acontece. Então, aqui é um exemplo do algoritmo já identificando aquele caso lá posterior, onde não houve a limpeza, né? Dá para ver aqui que ele identificou. E posteriormente a gente cria o que nós chamamos de cadeia de ajuda, o help chain. Então, esse fato, esse desvio operacional aconteceu. Esse desvio operacional ele vai ser registrado e também ele vai para cada operador, para cada supervisor de processo, como se fosse um alerta do WhatsApp. Então aqui ocorreu o desvio foi identificado automaticamente e automaticamente ele vai ser enviado para que tenha uma ação ali em tempo real no processo, evitando assim que essa perda se acumule. E nesse caso, a gente fez um estudo na usina, está sob termo de confidencialidade, então não posso revelar qual é o cliente, porém nós chegamos ali que o mínimo que ele teria de ganho aplicando isso em todos os tanques de fermentação do processo dele seria R$100 mil por safra, reduzindo a adição de insumos como antibióticos e ainda tendo uma eficiência melhor na produção de etanol. Fora isso, só na área de fermentação, ele tinha um analista exclusivamente para fazer esse tipo de análise, usando Excel, usando Minitab. E a gente, no fim, tirou esse trabalho do homem e transformou esse trabalho em um trabalho de máquina, né? Um trabalho da própria plataforma. Então, economizou ali também 1.700 horas por safra de trabalho, que esse analista vai poder fazer análises mais nobres que a plataforma não conseguiria fazer. E aqui é um exemplo, inclusive, numa usina, no cliente Bunge, que nós temos a plataforma aplicada não só em fermentação, mas em todos os processos, desde a entrada de matéria-prima, entrada de cana, passando pelos processos lá de produção de etanol, produção de açúcar, produção de energia. E todos esses painéis eles são dedicados à nossa plataforma nesse cliente. Então ele tem aqui a operação com supervisórios, né, controlando de fato a produção. E aqui ele tem todas as informações de processo, desde sensores, análise de qualidade, análise de matéria-prima contextualizados em tempo real nos painéis. Então nenhum desvio nesse cliente fica mais escondido, ele fica lá sempre visível nesse video wall. E até o cliente vende melhor que a gente, né? Eu trago aqui o depoimento do gerente industrial de sanidade, que é o Abílio, que ele coloca que a plataforma trouxe o maior engajamento de todos os envolvidos no processo de produção e também transparência operacional e um help chain mais ágil.
Então antes ele tinha a visão das perdas de G+1, hoje ele tem em tempo real e ainda ele consegue colocar uma instrução de trabalho automatizada para o que fazer caso aconteça algum desvio. Hoje a plataforma ela é vendida como software como serviço, então a gente pode atuar desde uma usina completa ou um processo em si. Ela pode ser instalada na nuvem ou de forma local no próprio servidor do cliente por questões de segurança, de compliance, de TI. E hoje a Intelup ela tem vários cases, não só no setor sucroenergético, no setor a gente atua em conjunto com a Bunge e com a Glencore, também mais recentemente com a Raízen, nós acabamos de fechar um projeto com eles focados em fermentação. Nós também participamos do Hub de inovação da Raízen, que é o Pulse, então trazendo aí boa parte do conhecimento das melhores práticas do setor para dentro da plataforma. E além disso nós temos parceiros que ajudam a Intelup a realizar o seu trabalho de simplificar a adoção de tecnologia da indústria 4.0, como a Senior Systems, que é uma empresa do sul do país que produz IRPs, então toda essa camada de TI, a gente tem uma especialização via parceiro, e também estamos hoje entre as 10 startups mais atraentes do mercado, de acordo com o movimento 100. Obrigado pela atenção.